Fala aí, meu povo. Nosso papo de hoje será sobre figuras de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem, elas acontecem dentro da conotação, ou seja, dentro do sentido figurado, ou seja, dentro do texto literário. Tá? Então, recapitulando aqui, denotação e conotação. Denotação é o sentido próprio das palavras, é o sentido que as palavras têm no dicionário, o sentido literal, ao pé da letra. Isso é denotação. Sentido figurado ou conotação é o sentido que uma palavra adquire dentro de um determinado contexto. Tá? Não é o sentido que ela tem necessariamente no dicionário, mas o sentido definido pelo contexto. Isso é sentido figurado, tá? Que é diferente do sentido próprio. O sentido próprio é utilizado, é preferido pelo texto jornalístico, pelos manuais, pelas bulas de remédio, né, pelo texto não literário. E o sentido figurado é preferido, obviamente, pelos escritores, pelos poetas, né, pelos compositores, porque é aquele sentido que o contexto é que vai definir. Tá? E dentro do sentido figurado, da conotação, é que acontecem as figuras de linguagem. Então, por exemplo, a fulaninha não dá bola para o fulaninho. Não dá bola aí, se a gente for interpretar isso ao pé da letra, né, se a gente fosse entender isso como denotação, ela não dá bola, não entregaria a bola, ela é gandula e não entrega a bola para o jogador. Tá? No sentido que nós utilizamos, né, não dar bola, no sentido de não dar confiança, é conotação, é o sentido figurado. Portanto, figura de linguagem, nesse caso, inclusive uma metáfora. Então vamos aos principais casos de figuras de linguagem desse primeiro vídeo, porque teremos outros com outras figuras. Vamos começar pela comparação, também chamada de símile. Comparação ou símile acontece quando você, como o próprio nome sugere, né, quando você compara dois ou mais elementos dentro de um mesmo contexto. Para que haja a comparação ou símile, é preciso que haja um elemento comparativo. Então, por exemplo, citando uma letra bonitinha do Jorge Vecilo, o amor é que nem maré. Esse que nem, que é da linguagem popular, né, que equivale a parece, é como. Então, o amor é que nem maré, eu tenho aí uma comparação. Ou seja, eu estou comparando o amor com a maré. A minha mãe é como uma santa. Eu estou comparando a minha mãe com uma santa e o elemento comparativo como está presente. Então, isso é comparação, também chamada de símile. A metáfora, ela é uma espécie de comparação abreviada. Ela é uma comparação sem os elementos da comparação. Então, se ao invés de dizer que o amor é que nem maré, se eu disser apenas o amor é maré, isso é metáfora. Se eu disser minha mãe é uma santa, isso é metáfora. Então, olha a diferença. Minha mãe é como uma santa. Minha mãe parece uma santa. Comparação. Eu tiro o elemento comparativo e aí minha mãe é uma santa. Metáfora. Tá? O amor é que nem maré. Eu tiro que nem o amor é maré. Metáfora. Então, a metáfora ela é uma comparação em que a gente não utiliza nenhum elemento da comparação. Eu atribuo à minha mãe características de uma santa. E ninguém vai entender que eu esteja dizendo que a minha mãe precisa receber adoração, vive no altar. Não é isso. Eu estou atribuindo a ela características de uma santa. Isso é metáfora. Você compara sem o elemento da comparação. A fulaninha tem lábios de mel. Aí, isso é metáfora. É o equivalente a dizer que ela tem lábios doces como mel, né, que seria uma comparação. Depois, metonímia. A metonímia ela é um tipo especial de metáfora. A metonímia, que também é chamada de catacrese. A metonímia, que é uma espécie de metáfora, nela, ao invés de você fazer simplesmente a comparação, sem os elementos comparativos, você utiliza uma palavra por aproximação, que tem um sentido por aproximação. Você utiliza uma palavra genérica para aproximar o sentido daquilo que você quer dizer. Por exemplo, a expressão sem teto. Aí você diz, não, o fulano é um sem teto.
esse um sem teto, ele eu queria ter um teto para morar, ou coisa desse tipo. Nessa situação, a palavra teto, ela não significa necessariamente que você vai morar no telhado da casa, no teto da casa. A palavra teto está sendo usada como o todo, como a casa. O pessoal do movimento dos sem teto é o pessoal do movimento dos sem casas. É uma galera que não tem uma casa. Então, teto, né, tem esse sentido da cobertura da casa que dá o sentido total por aproximação. Né? Então, quando você diz que o fulaninho não tem um teto, não significa dizer que ele tem as paredes, que ele tem a estrutura da casa, só falta botar a laje ou telhado. Ele não tem a casa, né, como um todo. Quando você diz que na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão ali tem o sentido genérico para alimento. Né? O pão nosso, você não está pedindo só pão francês para o café da manhã. Você está pedindo alimento para o dia. Lembrando, deixando bem claro que na expressão aí do Cristo, né, que é um socialista, um comunista, o Cristo ele diz que na oração o pão é nosso. O pão não é de uma pessoa, o pão não é meu. É o pão nosso de cada dia que tem que ser dado, né, que se pede, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso para todos nós, portanto, todos nós temos que ter direito ao pão. Tá? E não simplesmente eu como e os outros se dane. Não, todos têm que comer. Né? Todos precisam comer. É o princípio da oração lá do Cristo. Então, pão nosso aí tem uma relação com alimento. O alimento nosso de cada dia, né? Isso é uma metonímia. Tá? Nessas metonímias, ou catacrese, nós temos uns tipos especiais. Como, por exemplo, o autor pela obra. Né? Você diz assim, eu ouço Cazuza todo dia. Quando você diz eu ouço Cazuza todo dia, não significa dizer que você todo dia procure um médium e vá lá e tem uma conversa com o espírito do Cazuza. Não é isso. Esse eu ouço Cazuza todo dia, eu estou usando o autor pela obra, ou seja, eu ouço a música do Cazuza diariamente. Né? Eu gosto de ler Machado de Assis. Ler Machado de Assis não é dissecar o cadáver dele, é você ler a produção do autor. Né? Então você tem aí o autor pela obra. O efeito pela causa. O fulaninho prosperou com o suor do seu rosto. Esse suor aí, né, o efeito pela causa, ele, quando a gente fala que ele prosperou através do próprio suor, nós não estamos dizendo que ele vendeu o suor dele para enriquecer, né? Ele trabalhou bastante, é esse o sentido. Quem vende o próprio suor para enriquecer, eu não vou citar o nome aqui de jeito nenhum nesse vídeo, é o apóstolo Valdomiro Santiago, né? Ele vende toalhinha com suor e está bem rico, né? Enfim, então não é o suor aqui, porque tem uma relação com o trabalho, né? O suor é o trabalho que se utiliza, né? Os meios, né? O meio que se utiliza para chegar ao fim, que ficar bem, estar bem, né? Entre aspas, prosperar. Bom, temos ainda a antítese e o paradoxo. A antítese e o paradoxo, elas são figuras de oposição. Elas indicam oposição, indicam aquilo que duas ideias contrárias. Então, por exemplo, tem uma frase, um poema do Vinícius de Moraes, se não me falha a memória, em que ele fala que os bares estão cheios de homens vazios. Então, olha, cheios vazios, né? Você tem aí ideias opostas. Os bares estão cheios, né, lotados, de homens vazios, né? De homens são não muito felizes, digamos assim. Então, eu tenho duas ideias contrárias, então eu tenho a antítese. Antítese e paradoxo são figuras de linguagem que lidam com ideias opostas. Tá? Antônimos. Então, céu e terra, por exemplo, matéria e espírito. A antítese, você vai identificar a antítese sempre através de pares de palavras. Então, se eu tenho frio e calor, né, no fogo dos teus olhos eu me senti gelado. Então, olha, fogo e gelado. Você tem sempre essas ideias
duas palavras para formar os pares de antítese. O paradoxo ele pode ser identificado na frase como um todo, não necessariamente através de duas palavrinhas, né, mas na ideia contida ali que traz essa oposição ou esses pontos contrários. Meus olhos andam cegos de te ver. É um poema da Flor Bela Espanca, uma escritora portuguesa. Então, meus olhos andam cegos de te ver. Cegos e ver, né? Uma antítese. Temos ainda a personificação, também conhecida como prosopopeia. Personificação ou prosopopeia é quando você atribui a seres não humanos características humanas. Um exemplo, o canavial assoviava. Assoviar é uma característica humana, é uma capacidade humana. Quando eu digo que o canavial assoviava, eu estou me referindo àquele som, né, que o vento produz batendo no canavial, e aí uma figura de linguagem. Eu estou atribuindo a capacidade de assoviar a um canavial, né? Eu posso dizer assim, fulano, você sumiu da escola, volta logo, porque a tua cadeira, o local onde você ficava está ali se sentindo solitário, abandonado. Isso é uma figura de linguagem, porque a cadeira, o local, né, não tem essa capacidade de sentir a ausência, mas nós estamos sentindo a ausência do outro. Né? Uma figura de linguagem aí, personificação ou prosopopeia. Lembrando que prosopopeia, assim como outras paroxítonas terminadas em eia, perderam o acento, né, ideia, assembleia, perderam o acento no acordo ortográfico 2012. Os vagalumes gemiam no ar, né, gemer, vagalumes não gemem, gemer é uma capacidade humana, então isso seria um outro exemplo. O eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem cujo objetivo é evitar o impacto negativo. Você usa uma palavra para suavizar o efeito de uma palavra ou expressão que seria mais forte. Então, por exemplo, o fulaninho foi para o andar de cima, ao invés de dizer que fulaninho morreu, né? Isso é um eufemismo. Nós temos eufemismos, no Brasil é um país muito engraçado, né? Irritante e engraçado. Assim, as pessoas mudam as palavras, mas não mudam a realidade das coisas. Então, antigamente, se chamava uma pessoa com deficiência física, com limitações físicas, era chamada de aleijada. Aí se concluiu que aleijada era uma palavra muito forte, então se preferiu deficiente físico. Com o tempo, a palavra deficiente ganhou um tom muito ruim, então, ao invés de deficiente físico, passou a se usar a sigla PNE, né, portador de necessidades especiais. A sigla ficou até bonitinha. Agora, adiantou mudar a sigla se não mudou a realidade? Se você tiver um PNE, né, um portador de necessidade especial na tua família, você não consegue passear com ele, se ele for cadeirante, você não consegue passear com ele nas calçadas do teu bairro, aqui do nosso distrito. É impossível, porque as calçadas são absolutamente desniveladas. O único lugar que você consegue andar com seu parente cadeirante aqui, com seu amigo cadeirante em Tamoios, ou na ciclovia ou no asfalto. Né? Não há outro lugar que você possa andar, porque as calçadas são absolutamente desniveladas, e isso acontece em várias outras cidades. Então, muda-se a realidade, mas não muda-se o nome, desculpa, mas não muda-se a realidade das coisas. Existe ainda um eufemismo preconceituoso, que é aquele eufemismo que tenta esconder a negritude de alguém. Então, ao invés de você dizer que uma pessoa é negra, que uma pessoa é preta, você tenta amenizar, né, como se fosse assim, um absurdo dizer que ela é preta ou é negra. Aí você não, ela é moreninha, ela é escurinha. O preconceito não está em dizer que ela é negra ou que ela é preta, está nesse escurinha, nesse moreninha. Imagina, se eu fosse negro, se eu fosse preto, de pele preta, e alguém dissesse que eu sou escurinho, eu ia ficar muito bolado. Gente, não faz sentido. Aí ele é um escurinho, aí o outro é um clarinho. Não tem sentido isso. Ele é preto, ele é negro. É a questão de você entender que a negritude não é vergonha, ser preto não é vergonha. É preciso se orgulhar disso. E quem não é, e quem não tem esse tom de pele, é entender que é preciso respeitar os que têm, né? E que não há nada de feio, você não está tentando esconder nada. Então, esse é um eufemismo preconceituoso. Temos ainda a ironia. A ironia é quando você diz o contrário daquilo que você pensa. Quando você está falando, né, a ironia vai depender do tom.
Quando você está escrevendo, você tem que se articular bem para deixar clara a ironia, né? Então, por exemplo, você contratou um pedreiro para fazer um trabalho na tua casa, ele fez uma porcaria, e aí você diz assim, nossa, que belo trabalho, fulano. Então, dependendo do tom que você vai dizer, está claro, né, que você está dizendo que ele fez uma merda. Então, você diz o contrário daquilo que pensa, e isso é uma ironia. Nossa, que bonito, para uma situação em que você está deixando claro que pensa o contrário. Temos ainda o pleonasmo. O pleonasmo, nós temos dois tipos. Temos o pleonasmo vicioso, que é um vício de linguagem que tem que ser evitado, e temos o pleonasmo figura de linguagem. Quando você diz assim, ó, ri o meu riso, chorar o teu pranto. Então, rir tem que ser um riso, chorar tem que ser o pranto, o choro. Mas nesse contexto é bonitinho, figura de linguagem. Agora, o pleonasmo vicioso que tem que ser evitado é aquele que você diria assim, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. Aí é desgraça total, né? Aí não é vício de linguagem e, como tal, precisa ser evitado. Nós vamos ficar hoje com esse primeiro kit de figuras de linguagem e no próximo vídeo a gente dá sequência com outros casos, tá? Que são muitos casos para a gente explorar. Um abraço para todas e todos.